entre amigos. Então vamos dispensar cerimônias, cargos, posições e funções, que aqui hoje estão realmente os amigos do Günther. E ele me pediu assim, já faz uma laudácio, porque o Günther na verdade é um alemão de alma latina, né? Um admirador do Cícero romano, e naturalmente eu me senti muito honrado de falar para todos os amigos sobre. Bom, eu sempre digo que para entender o Günther, conhecer o Günther, é preciso fazer uma pequena regressão à Alemanha do pós-guerra, e mais em especial a Berlim, que é onde ele nasceu. Günther nasceu em 1950, numa Berlim dividida e sitiada pela União Soviética, com uma verdadeira camisa de força, um garrote que foi aplicado contra uma cidade inteira. Vejam que Berlim, quando ele nasceu, tinha só uma passagem para a Alemanha Ocidental, que cruzava todo o território da Alemanha comunista e que, de acordo com os humores do governo comunista, poderia passar ou não. E para a região do setor russo, só tinha outra passagem, que era na rua Friedrichstraße, Checkpoint Charlie. E o que acontece? O Günther se criou numa cidade que estava tentando se reerguer das cinzas, se criou numa cidade sob administração tripla, setor americano, setor inglês, setor francês, sitiada, como eu disse, pelos soviéticos, com os tanques apontados para cima da cidade, com os canhões apontados para cima da cidade, com ameaças de ataque permanente. Uma cidade que ficou, quando ele era criança, sem leite, sem ovos, sem alimento nenhum. Foi o ponto máximo de estrangulamento da União Soviética sobre Berlim. Então, graças aos Estados Unidos da América, fizeram uma ponte aérea, né, que pousava os aviões, os DC-9 e outros, no antigo aeroporto Tempelhof, e era a cada 3 minutos pousava um avião americano e decolava outro, para manter aquela população que de outro modo pereceria de fome, de doença e de abandono. Nesse ambiente, meus queridos amigos, se criou o Günther, oprimido por uma ameaça totalitária terrível, oprimido pelas garras de Stalin, que já tinha sacrificado 40 milhões de russos. Nesse ambiente em que eles estavam sob a proteção tríplice dos Estados Unidos, Inglaterra e França, eles desenvolveram uma capacidade que os berlinenses têm, que eu acho fantástica, que é fazer da desgraça humor, transformar as adversidades em piada, fazer uma comédia do desespero. Bem brasileiro, né? O Günther fez isto e se criou sonhando em voar para além do muro. Ele, prisioneiro que era daquela cidade, com toda a população, ele sonhava com o mundo. Ele sonhava ter asas e voar em espírito acima das fronteiras. Este foi o sonho dele. Günther viveu momentos especiais da história do século XX. Ele teve a oportunidade, como toda Berlim, mas ele menino de 11 anos, em cima de uma pilha de escombros, abanou para ele o presidente John Kennedy. E ele retribuiu o abano para o Kennedy, que estava num carro aberto. Um tipo de carro aberto que ele viria a morrer, não é, em Dallas. Ao lado dele estava o não menos importante Willy Brandt, um herói também da reconstrução e da reunificação alemã. Nesse mundo, o Günther se criou sonhando em conectar o mundo, se conectar com o mundo.
se refugiou então na tenra idade, na literatura, nos livros, e foi nos buscar na literatura. O Brasil, através de Portugal e do mundo latino, que ele tanto conhece. Se especializou nas descobertas portuguesas e espanholas da América. Se especializou na história, né, da Península Ibérica e do nosso próprio Brasil ao tempo do descobrimento. E à medida que ele foi desenvolvendo o conhecimento e o gosto pelos estudos da nossa terra, das nossas origens ibéricas, ele começou também a aprender o português, de forma autodidata. E veio, a esse modo, acabar trabalhando no Brasil, quando jovem, casando com uma brasileira, tendo 2 filhos brasileiros que hoje todos moram na Alemanha. Mas ele não conseguia ficar longe do Brasil mais. Quando ele voltou para a Alemanha, uma espécie de nostalgia se apoderou da alma dele. E o Günther passou então a procurar filmes, o teatro, tudo que surgia, músicos, né, orquestras, os folclóricos, que aparecia de brasileiro na Europa ou na Alemanha, mas até na Europa ele procurava. Depois, com o advento da internet, ele foi para a sala de bate-papo onde o Renato encontrou ele encontrou o Renato. E ele foi continuando se conectando com o Brasil. E de uma dessas coisas assim que a gente não tem explicação, porque as coisas mais incríveis da nossa existência não tem explicação, é quando ele vem para São Lourenço e se sente um lourenciano desde a primeira viagem, desde o primeiro momento. E nesse momento ele sente que ele está conseguindo realizar um sonho de unir povos, que ele pode servir como ponte entre os povos, que ele entende que a humanidade precisa conversar, precisa se entender, e ele acha que tem que trabalhar nisso. E ele faz daquilo que os outros fazem com uma missão diplomática, com um mundo público e pago pelos governos para fazer, ele faz do bolso dele. Ele faz de uma forma particular e especial, simplesmente porque nos ama. Ama nossos costumes, ama nossas tradições, ama a nossa língua, e isso ele imprime um enorme potencial emocional e intelectual, além de uma grande disposição financeira particular. Nesse tipo de construção dessa amizade de São Lourenço, né, desse pedaço do Brasil com a Alemanha, e como eu disse, ele cumpre uma parte do antigo sonho do menino dos escombros de Berlim, um pequeno menino que abanava para o John Kennedy, que recebia no aeroporto de Tempelhof, na porta do aeroporto, as latas de leite em pó feitos dos Estados Unidos, retidos pelos americanos, que ele recebia dos soldados, junto com a mãe dele e a família. E ele dizia: estas asas desses aviões que trazem a nossa sobrevivência e é um alento para a nossa liberdade, será ainda nessas asas que um dia eu vou voar por cima das fronteiras e vou abraçar o mundo. Este, meus amigos, é Detlef Günther Thiele, um cidadão do mundo, um homem que tem uma inspiração, que eu digo sempre, não tem explicação, essas coisas da alma, do espírito, uma inspiração de se unir a nós e nos congregar. Nós estamos nessa mesa aqui, vivemos todos em São Lourenço do Sul. Quantas vezes na nossa vida, nós todos aqui juntos nos sentamos para um momento como este? Nunca. Nós somos como tijolos de uma construção que às vezes precisa de um cimento místico para ser unido, de uma argamassa. E a argamassa é ele que nos une. É o sonho dele que nos eletriza. É a grande alma do Günther que nos faz também espiritualmente nos elevarmos. Porque nesses dias realmente duros, aqui
aqui no Brasil, no exterior, em qualquer parte, numa época, meus queridos amigos, em que o mundo está doente, que a humanidade está enferma, que o ódio é a palavra de ordem e não o amor, por uma luz encantada das potestades, nos envia um homem lá dos confins da Alemanha, trazendo para nós o seu amor por nós. Por isso, Günther, bem-vindo a este mundo. Hoje tu nascestes mais uma vez, tu nascestes de novo, nascestes como Lourenciano. E não é um Lourenciano de fato, um Lourenciano que eu disse perfeito de direito, porque esse título, ele apenas simboliza aquilo que já tu és há muito tempo, provavelmente até muito antes de tu teres nascido, porque forças maiores e contingenciais que fogem à nossa compreensão, repito, estão operando em favor do Günther, em favor de nós, em favor de São Lourenço do Sul, em favor da Alemanha, em favor da humanidade. Por isso, meus irmãos, eu digo, quando vejo o Günther e a sua luta pela liberdade, pela democracia, daquele jovem menino, repito, dos escombros da Berlim destruída, que sob as asas da Força Aérea Americana sobreviveu, e aqui está, eu faço uma saudação ao Günther e à liberdade e à democracia que nunca nos abandonam. Obrigado, fique com Deus todos. Na terra dos orixás, o amor se dividia entre um Deus que era de paz e outro Deus que combatia. Como a luta só termina